Olá para você de casa, começa mais uma edição do programa Ponto de Vista e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Nesse dia 2 de outubro, agora completou no Brasil 29 anos do massacre do Carandiru. Quem não se lembra, né? Virou filme, virou livro, né? Tô até com um exemplar aqui, ó, do Drauzio Varela. O Carandiru foi o maior presídio do Brasil, chegou a ter 7.200 presos. E para a gente falar desse tema, relembrar aí esse episódio triste da história do Brasil, aqui da história do estado de São Paulo, a gente tem a presença especial aqui de uma pessoa que participou de forma direta com a vida do presídio. Ele não esteve envolvido no massacre, tá? Mas sim, ele foi o último diretor da Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, como era conhecido. Então a gente tem aqui a oportunidade hoje de entrevistar o pastor Jesus Ross, que hoje está em Tupã agora, assumiu recentemente a Igreja Presbiteriana Independente, uma igreja reformada, tradicional aqui em Tupã. Mas a gente vai falar um pouquinho da igreja, mas a gente vai abordar principalmente essa questão do massacre do Carandiru. Ele que conviveu ali no presídio durante 16 anos, né? Foi agente até chegar ao cargo de diretor. Então a gente vai percorrer um pouco aí a história do sistema prisional brasileiro por meio aí do Carandiru. Queria agradecer também a presença do vereador Alexandre Combate, que participa desse nosso bate-papo com o Ross, vou chamar assim, com o pastor Ross. E, claro, agradecer o pastor por ter aceitado esse convite, de estar compartilhando aí um pouco da sua experiência no sistema prisional. Você que esse ano encerrou a carreira como diretor, né? Depois a gente vai falar aqui durante o programa, você estava aqui em Oswaldo Cruz, né, como diretor aqui do presídio, mas vamos conhecer um pouco dessa história, desse caso emblemático, desse presídio que, como eu disse, foi o maior do Brasil, né? Chegou a abrigar 7.200 presos, e vamos conhecer um pouco os bastidores de como era esse presídio. Obrigado, Tiago, pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com vocês. Obrigado às pessoas que estão participando conosco. É um prazer, uma grande honra. Espero poder contribuir com algumas questões dessa experiência. Foram 16 anos realmente lá no Carandiru, como ela foi conhecida. Na verdade, o nome dela era Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero, segundo maior presídio do mundo, maior presídio da América Latina. E eu acho que eu fui o diretor mais jovem colocado lá como diretor-geral. Fui o último diretor-geral da Casa de Detenção, ou do Carandiru. Depois ela foi dividida em 3 presídios grandes mesmo assim, porque era gigantesca. A penitenciária Carandiru 1, 2 e 3. A penitenciária Carandiru 1, que continuava com a maior população carcerária, eu também dirigi até a sua desativação, completa, a implosão da saudosa Casa de Detenção. Tá certo. Alexandre, como eu falei, foi um caso emblemático, 111 mortos, né, presos mortos, durante a entrada da polícia militar ali no presídio. Como eu disse, esse fato ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, ou seja, então completou aí 29 anos desse que foi conhecido como massacre. Está registrado num filme do Hector Babenco, depois o pastor vai falar que ele ajudou, né, na pesquisa. Está aqui nesse livro também do Drauzio Varela, que foi lançado em 99, um livro aí também que até hoje, né, está em circulação, mas na época eu lembro que vendeu muito, causou um grande alvoroço, assim, né, esse livro aqui, né, porque ele, na verdade, são crônicas de um médico que viveu ali, trabalhou ali no presídio, e, claro, o ápice do livro é o relato da invasão aquele dia. Eu queria, primeiramente, agradecer essa presença do pastor Jesus Ross, nós aí que já o conhecemos aí há pouco tempo, mas aí já temos aí, um grande carinho, né? E está na igreja aqui, a IPI, onde eu nasci. Então aí a gente tem
é um grande carinho pela igreja e pelo pastor. E claro, né, uma celebridade hoje, eu vou falar, né, que é o pastor Jesus, o último diretor do Carandiru, realmente é um fato que marcou não só o Brasil, mas é todo o mundo, né? E até hoje é relembrado aí. Mas eu queria já fazer uma pergunta já para o pastor, que se o senhor estava no pavilhão 9 nesse dia, e como que surgiu essa rebelião, e se ela assim, não tinha como ter sido assim evitada e atingir, né, o que atingiu. Então, eu trabalhava já na casa de detenção. Eu comecei a trabalhar lá em 1986. E quando aconteceu o chamado massacre, a nomenclatura era guarda de presídio, era o nome que se dá para a profissão hoje de agente de segurança. Não tinha cargo nenhum, portanto eu trabalhava diretamente na vigilância e segurança do presídio, e sim, estava lá na condição de guarda de presídio ou de agente de segurança. E quando o problema aconteceu no pavilhão 9, aconteceu porque os presos, que eram os presos responsáveis pela faxina, os presos responsáveis pela faxina, eles ficavam soltos no final do dia um pouco mais de tempo. E o restante da população era trancada, recolhida um pouco antes. E eles queriam que esse tempo fosse esticado, prolongado mais. E o responsável pelo pavilhão 9 não concordava com isso. E aí eles fizeram uma manifestação inicialmente pacífica, ficou todo mundo lá esperando isso daí, e depois, por um atrito entre os presos, estourou a boiada. Você imagina, o pavilhão 9 abrigava ali cerca de 2.000 presos. Quer dizer, hoje, em termos modernos, é uma penitenciária compacta aqui da região, que tem nessa faixa aí, perto de 2.000 presos, numa penitenciária com 8 pavilhões. Lá era a população de um pavilhão apenas, no caso o pavilhão 9. E quando essa boiada estourou, aí ficou absolutamente sem controle, né? Deu tempo que o pessoal que trabalhava lá saísse do presídio e trancasse os portões para que o evento não se estendesse e alcançassem os outros pavilhões também. É um procedimento de segurança, norma de segurança, quando você tem uma crise num ponto do presídio, você isola os demais. Então esse pavilhão foi isolado, os outros pavilhões foram trancados, a população recolhida, para que a rebelião não se estendesse. E aí sim, eu estava ali, do lado do portão de acesso, até o momento que a polícia militar invadiu. Entra um outro procedimento de segurança. Quando a polícia militar invade, eles retiram todos que não são militares, para não atrapalhar a operação deles, uma série de normas que eles têm. E aí também eu, juntamente com outros, fomos todos retirados e o pavilhão então foi entregue, e a operação da resolução da crise foi entregue à Polícia Militar. Quando realmente já li relatos que teve um atrito entre eles e aí a coisa saiu do controle, né, vamos dizer assim. Você falou desse procedimento de isolar o presídio. A partir daí, vocês fizeram essa parte e entregaram para a Polícia Militar. Houve negociação no primeiro momento ou como é que se decorreu a invasão, assim? Houve negociação. Até esse momento da negociação, a gente podia ficar por ali para dar um suporte, dar uma ajuda ao pessoal de negociação. Houve tentativa de negociação. Mas o que acontece até aquela época, as estratégias de contenção de uma rebelião não era tão sofisticada como hoje. Hoje, por exemplo, a Secretaria da Administração Penitenciária praticamente não depende da Polícia Militar para conter suas crises internas. Uhum. As rebeliões, os motins são contidos e resolvidos por grupamentos da própria Secretaria. Mas a negociação ela passou a ser absolutamente inviável depois que estourou a manada. A gente consegue negociar, conversar com 2, 3, 4 pessoas ali que estão em condição, ainda que sob muita tensão, de conversar sobre determinado assunto.
Mas como que você conversa com 2.000 pessoas gritando, correndo e se debatendo? E não tinha reféns, né? Nesse momento não tinha reféns, né? Não. Até esse momento, Tiago, é interessante, né? Nas histórias de rebeliões e amotinamentos de presídios, não se tinha muito essa figura do refém. Ela começa a acontecer com mais frequência a partir do massacre. Porque aí os presos começam a perceber que, tendo algum civil como refém, estende mais a possibilidade de invasão de um grupo de enfrentamento. E como é que você teve ideia da dimensão da quantidade de presos que foram mortos? No mesmo dia vocês tiveram essa dimensão? Porque eu também já li e ouvi entrevistas de quem participaram pelo lado da Polícia Militar, que eles foram recebidos com violência, presos, tinha armas ali dentro, outros vinham com seringa, que poderia estar com contaminação com o vírus HIV, né? Até o Drauzio Varela era o médico responsável por isso, né? Fazia até um trabalho preventivo. Então, assim, esse relato de policiais que entraram, falou, pô, você entra naquele ambiente hostil, escuro, você sendo recebido com pedra, com estilete, seringa, pessoal jogando, e aí meio que também saiu fora do controle o comando da polícia, né? Eu acho que a expressão mais correta é essa, saiu fora de controle. Porque no mesmo pavilhão 9, eu presenciei rebelião lá, que assim, mal comparado, ela teve até um início mais tenso do que a própria rebelião que deu origem ao massacre. E eu estava lá também porque eu trabalhava, era escalado no pavilhão 9. E nessa rebelião que aconteceu, foram 15 soldados, foram lá e resolveram o problema. Mas aí com técnica, com mais efetividade, com mais assertividade. Primeiro se abriu o portão, se soltou bombas de efeito moral, entrou o pessoal de escudo, com escudo, soltaram os cachorros. E cachorro é um sujeitinho muito bom para fazer o preso voltar para dentro da sua cela e fechar a porta. Porque cachorro não lê cartilha de direitos humanos. Então o cachorro vai lá e o preso sabe que não vai dar para tentar chantagear o cachorro. E a rebelião foi contida, não teve vítima, não teve mortandade, não teve nada. Mas o massacre realmente saiu do controle, porque, como eu te falei, não dá para negociar com 2.000 pessoas ensandecidas, né, fora da sua razão. Então, essa questão aí da negociação de rebelião, ela passa por isso daí. A quantidade de mortos, por exemplo, eu fui dar entrevista algum tempo depois para o programa do Serginho Grosman, quando era no SBT ainda. Programa Livre. Programa Livre, exato. E o Serginho me perguntou naquela época, ô Jesus, mas foram só 111 presos mesmo? Tem morreram? Essa lenda aí, tem essa lenda. Né? E antes de dizer o que eu respondi para o Serginho Grosman, deixa eu dizer como que funcionava na época. Os presos, e ainda hoje assim, os presos são contados 4 vezes por dia. Então, o pessoal que assumia o plantão no Carandiru contava todos os presos, para saber o que estava recebendo do plantão anterior. Está todo mundo aqui? Está todo mundo vivo? Então, quando se ia fazer a contagem, por exemplo, não era só olhar dentro da cela e contar. O preso tinha que se movimentar e responder com sua própria voz. Às vezes tinha preso deitado, se fazia o preso levantar, porque já havia acontecido de preso ter perdido a vida lá enquanto dormia. Vai fazer a contagem, o cara não se mexia, então não pode, né? Tinha que fazer a contagem nominal. Aí se fez a contagem, os presos estavam todos lá, se recebia o plantão do turno anterior e vida que seguia. Ocorre que como que você mantém quase 8.000 presos em harmonia, em relativa harmonia? Não dá para manter trancado. Então fazia a contagem de manhã, soltava todo mundo. E aquilo virava uma 25 de março. Ficava aquele formigueiro, o pessoal andando para lá e para cá. Depois se recolhia todo mundo novamente para a refeição e se contava de novo, para ver se alguém não tinha escorregado por cima da muralha e ido embora. Todo mundo lá. Quando era tarde, se contava novamente para trancar todo mundo. E quando ia se entregar o plantão para a equipe da noite, se contava outra vez.
Então era como se o agente estivesse dizendo, olha, o meu turno eu recebi tantos presos, estou devolvendo tantos presos. O pessoal da noite, por sua vez, mesmo procedimento, chegava, contava todo mundo, está todo mundo aqui. Então, essa contagem ela não ficava só interna, era uma contagem que era encaminhada para vários órgãos externos de controle. A própria Secretaria, Corregedoria, Ministério Público, várias entidades queriam saber quantos presos tinham lá, se estava tudo bem. Então, quando foi feita a contagem dos mortos, e eu estava lá, porque eu cheguei para trabalhar de manhã, cheguei no dia do massacre, e todos nós só saímos de lá no dia seguinte, às 4 da tarde. Então, nós passamos... Que era um domingo, né? Era um domingo, vocês saíram na segunda. Eu não lembro exatamente o dia. Domingo, eu lembro que ficamos o dia inteiro e mais quase 48 horas no presídio. E passamos aquela madrugada toda recolhendo corpos. E depois fazendo o rescaldo da rebelião, contando, aquela coisa toda. Então, o número que faltou de presos foi 111. E essa contagem tinha que bater com a contagem imediatamente anterior que tinha sido encaminhado para órgãos externos. Então, não dava para maquiar isso. Uhum. Além do que, se tivesse faltado um preso, a família já tinha colocado a gente vê que realmente, como é um caso emblemático, né? Eu lembro de histórias no sentido, pô, que 111 nada, que foi mais. Foi muito mais, vários corpos saíram pelo caminhão do lixo, isso, essas histórias teve assim. Essas lendas. E aí eu respondi para o Serginho Grossman, quando ele perguntou, Jesus, mas foi só 111 mesmo? Eu fiquei tão indignado com a pergunta, que eu disse assim para ele, Serginho, se tivesse sido um preso morto, já seria muito. Você está perguntando se só foi 111? Uhum. E aí ele mudou o assunto, já passou para a galera fazer outras perguntas, mas foram só 111, foram 111 presos mortos. E a gente também no livro aqui tem relatos, né, dos presos que tiveram que também ajudar a carregar os corpos. Sim, sim. Tem na imagem do filme, né, também lá do Hector Babenco, a escadaria sendo lavada, jorrando sangue. Assim. É aquilo mesmo. Foi aquilo jeito. Lá mesmo? Exatamente isso. Foi a pior cena que você já viu na sua vida, assim, em termos de violência? Não. Você chegou a presenciar? Não, eu já presenciei, meu e outros colegas da época, talvez essa com a maior dimensão. E repercussão, né? E repercussão. Mas não a pior. Todas foram as negativas, porque a detenção ela era assim, como ela era muito grande, Tiago, tudo ali era muito intenso, era tudo muito. Então, o que era ruim lá era muito ruim. O que causava medo, causava muito medo. Mas também tinha situação muito terna, tinha situação de muita comoção, então ali tudo era muito. Então eu acho que foi, como você disse, a mais grave, a de maior repercussão, mais uma das mais trágicas. Eu já vi preso sendo estocado com estilete por vários outros presos, preso sendo esquartejado. Então, aconteceram muitas situações horríveis lá, né? Pastor, eram vários pavilhões, e cada pavilhão tem um tipo de preso? Naquela época, até a época que nós assumimos lá, os presos ficavam meio que misturados, tirando o pavilhão 9, que era tradicionalmente para presos que estavam na casa de detenção pela primeira vez, não tecnicamente primários, mas primários de casa de detenção, de Carandiru. E o pavilhão 8 para presos que já haviam saído e retornavam. Só essas duas definições. Quando nós assumimos, nós fizemos outro tipo de divisão, tentando chegar o mais perto possível da individualização da pena. Então, na época ficou resolvido assim, que o pavilhão 8 seria para reincidentes, técnicos e reincidentes de prisão, pavilhão 9 para primários, pavilhão 7 para assaltantes de bancos, carro forte, assaltantes mais expressivos, pavilhão 4 para presos com nível universitário ou presos que pudessem auxiliar no restante do presídio, pavilhão 2 para presos que trabalhavam, pavilhão 6 para presos estrangeiros, e foi nesse pavilhão 6 que eu arranhei um pouquinho melhor meu inglês, porque parecia uma torre de Babel, tinha presos de toda parte do mundo, francês, americano, alemão, principalmente nigerianos, que eram muito utilizados como mula para o tráfico.
E a gente combinava com eles, falava assim, olha, vocês vão ter que se virar e falar comigo em português. E eu vou dar meus pulos para responder para vocês em inglês. Aí um vai ajudando o outro aí. Então a conversação naquela época ficou muito boa. Depois que eu vim para Oswaldo Cruz, 19 anos sem falar inglês, agora eu lembro praticamente mais nada. Mas ficou assim. Pavilhão 5 era um pavilhão só para autores de crimes sexuais, estupradores, né? Ou, no último andar, que o Drauzio fala no livro dele também, o amarelão. O amarelão era para presos que corriam alto risco de morte, por vários motivos, principalmente por droga. Consumia droga, não tinha como pagar a droga, para não morrer, a gente colocava eles lá em cima. E o apelido amarelão é porque eles ficavam lá tanto tempo sem pegar sol, e iam ficando amarelos mesmo, né? E não tinha como botar aquele pessoal para tomar sol. E a gente, até no filme do Drauzio, do Carandiru, o rapaz que seria eu lá no filme, né, que é o seu Pires, pergunta para o preso, você quer descer para tomar um sol? Quem quer descer? Ninguém queria descer. Depois nós estipulamos lá que a gente, durante um período, ia trancar todo mundo do pavilhão 5 e liberar só os presos para tomar sol, os presos do amarelão. Mas entre eles havia rixa também. Então, quando você soltava o pessoal, eles começavam a querer matar o outro, então tinha que manter trancado, não tinha jeito. E outra coisa que eu ia perguntar, o senhor citou aí a questão do... A gente está citando o livro, o filme, tudo. Você chegou a participar, foi fonte de pesquisa, você até falou do personagem que te representa no filme. Como é que era o teu convívio? Vamos falar primeiramente do Drauzio. Como é que era o seu convívio com o Drauzio ali? Que ele era o médico do Carandiru, né? Ele era voluntário. Voluntário. Ele fazia um trabalho de prevenção a HIV, né? Ele não era médico concursado. Certo. Ele ia lá voluntariamente e atendia os presos, e nessas conversas com os presos ele foi colecionando as histórias dos presos. Mas era um grande colaborador. O Drauzio Varela foi um grande colaborador do Carandiru, tinha uma amizade muito estreita com a gente, com todos nós que trabalhávamos lá, saía com a gente, ia para os barzinhos e tal. E o Drauzio, não sei agora, mas até aquela época ele não dirigia, não tinha carro, não tinha habilitação, então ele pegava condução pública, metrô, ônibus. E eu tive a ocasião de eu sair com o Drauzio e dentro do metrô a pessoa reconhecer e perguntar coisa de saúde para ele. Ele puxava estetoscópio dentro do vagão do metrô, consultava a pessoa, passava a receita. Então, um médico muito eficiente, o Drauzio. Até uma vez eu estava com um problema, uma dor no peito forte e ninguém dava jeito, né? E nós tínhamos no pavilhão 4 lá, que era usado como hospital também, dentro do Carandiru, tinha lá um aparelho meia-boca de raio-x. E ele eu reclamando para ele, falava, poxa, Drauzio, ninguém dá jeito, vai no médico, vai em outro. Ele falou, faz um raio-x lá. Quando ele olhou o raio-x, mesmo um raio-x precário, ele falou assim, olha, você está com uma inflamação na pleura. Eu falei, rapaz, a única vez que eu tinha ouvido falar pleura era o Renato Aragão, né, que falava lá da pleura. Aí ele me passou um remédio, depois de algum tempo ele fez outra radiografia, ele olhando a radiografia, ele disse assim, teu médico é bom, hein? Então o contato que a gente teve com ele foi isso. Eu não participei da pesquisa do Drauzio, não participei. Até porque assim, são crônicas, né? São crônicas, experiência dele. A experiência que ele teve do contato de atender ali os presos, né? Tem três acontecimentos que ocorreram comigo que ele colocou no livro. O que eu participei com o Drauzio foi, quando ele terminou o livro, ele me levou para uma viagem com ele para a Amazônia, nós ficamos no Rio Negro durante uma semana, para que eu lesse a boneca do livro, para ver se... dar minha opinião, certo, não era para interferir no livro, mas dar minha opinião. E foi uma semana fantástica, porque você imagina, uma semana no Rio Negro, aquela delícia, comendo peixe fresco e lendo o livro com o Drauzio do lado. Foi fantástico. Certo. Legal. A gente já está com o tempo aí estourado no primeiro bloco. Tem muito mais assunto para a gente levantar a respeito do Carandiru, como foi o maior presídio da América Latina, maior do Brasil, o segundo maior do mundo. Então,
ficou emblemático por conta desse massacre que ocorreu em 92, 2 de outubro de 1992. Virou livro, virou filme, então realmente é algo que faz parte da nossa história. E a gente está aqui, tem a honra de receber aqui na TV Câmara o pastor Jesus Ross, que ali viveu por 16 anos, começou como agente e foi o último diretor da casa de detenção. Então, a gente está conhecendo um pouco mais dos bastidores desse presídio, e principalmente desse caso que se tornou emblemático aqui no Brasil. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, eu convido você a continuar com a gente. A hora está passando rápido, né, Alexandre? Sim. O bate-papo está bom, mas eu convido você a continuar com a gente, porque tem mais histórias aí com o nosso convidado, o pastor Jesus Ross. Não sai daí, a gente volta já.